Muitas vezes, certamente, repetimos de maneira distraída e até rotineira alguns gestos. O sinal da cruz, por exemplo, que nós aprendemos desde pequeninos e que resume toda a nossa fé sobre o mistério de Deus. Quando fazemos a cruz sobre nós consagramos a nossa fronte, a nossa boca e o nosso peito e expressamos ao mesmo tempo o desejo de acolher o mistério de Deus Trindade e a orientação fundamental que queremos dar à nossa vida. O que nós dizemos é que queremos que os pensamentos da nossa mente, as palavras da nossa boca e os sentimentos e desejos do nosso coração tenham a marca do amor de Deus. Comecemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Hoje, depois de terminado o tempo pascal, celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o mistério de Deus que se revelou como Pai Criador, como Filho Redentor, como Espírito Santo Santificador. Aqui, na Igreja de Matosinhos, são ainda visíveis os sinais da nossa festa maior, na última terça-feira, a festa do Senhor de Matosinhos. Que a abundância e a beleza das flores nos ajudem a celebrar a beleza do amor misericordioso de Deus. Uma saudação especial para aqueles e aquelas que nos acompanham pela RTP1, que esta celebração possa ser para todos, sobretudo para os que estão mais sós ou doentes, um sinal da proximidade e da consolação do Deus da misericórdia. Comecemos por cantar o hino que proclama a fidelidade do amor trinitário de Deus.
Oremos e que o Espírito de Jesus anime a nossa oração. Senhor, Tu, o Criador do céu e da terra, revelaste-te ao homem como Pai misericordioso e em Jesus, Teu Filho, fizeste-te um de nós e amaste-nos até ao fim. Que o Teu Espírito de Pentecostes venha sobre a nossa Assembleia, volte para Ti os nossos corações, nos dê a graça de adorarmos a comunhão do Teu amor e de cantarmos sempre os Teus louvores. Por Jesus Cristo, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheio de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuadamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso, na fé, a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tomás Alique, teólogo checo, no seu último livro traduzido em português e que tem este título, Quero que tu sejas, podemos acreditar no Deus do amor? Ele escreve assim nesse livro: cheguei à conclusão de que Deus não se aproxima de nós como uma resposta, mas antes como uma pergunta. Deus não se aproxima de nós como um facto, mas como uma possibilidade, como um apelo, um convite, um desafio. Certamente por isso, porque Deus continua a ser uma pergunta e será sempre um caminho diante de nós, o próprio Jesus, como ouvimos, usa os verbos no futuro,
Verbos, portanto, que rasgam caminhos. O Espírito virá, anunciará, guiará, tomará. Ou seja, a verdade de que fala Jesus, o Deus que Jesus veio revelar-nos, não consiste nem cabe em fórmulas, por mais devotas que sejam. Não cabe nem consiste em conceitos, por mais rigorosos que sejam. Não cabe nem consiste em raciocínios, por mais elaborados que sejam. Pensemos bem, se Deus coubesse na nossa cabeça, se nós fôssemos capazes de compreender Deus, isso seria um sinal de que tínhamos fabricado um Deus à nossa medida, um Deus tão pequenino como a nossa cabeça. E isso não seria, não é Deus. Por isso, mais do que ser conhecido, Deus quer ser amado, porque Deus é amor. A fé não é uma questão de ter opiniões ou certezas sobre Deus. A fé é a coragem de confiar no amor de Deus. É a coragem de se confiar e abandonar a esse amor. A fé é a coragem de entrar no domínio do mistério. Falar da Santíssima Trindade, desta festa que hoje celebramos, não é, portanto, falar de um enigma irresolúvel que nos dá um nó na cabeça, mas é falar do espanto e do assombro diante de um amor que nos provoca um nó na garganta e nos faz estremecer e comover interiormente de alegria. Foi seguramente isso que Maria sentiu diante da visita de Deus através do anjo. Essa comoção e emoção interior que a encheu e a fez cantar de alegria. Como ela, mas também como Abraão, Moisés, Jeremias, Pedro, Teresinha do Menino Jesus, ou Teresa de Calcutá e todos os outros, também a nós não nos resta senão balbuciar o nome de Deus, espantar-nos diante de um amor assim totalmente gratuito e imerecido por nós. E este será sempre o ponto de partida para a fé. Do mistério de Deus só podemos aproximar-nos em adoração. Isso que estamos a fazer aqui na celebração da Eucaristia. Por isso, hoje e sempre, nós somos convidados a percorrer o caminho que nos leva não a saber sobre Deus, mas a habitar Deus, a deixarmos-nos habitar por Deus, a deixarmos que o nosso coração arda até ficar saciado no pão partido e repartido. Hoje, como ontem, para voltar a citar o teólogo checo, hoje, como ontem, os discípulos de Jesus não devem ter medo de caminhar sobre a água. E nós, enquanto cristãos e discípulos de Jesus, caminhamos sempre sobre a água. Mas lembra-te, no final de um dia, podes nunca ter pensado em Deus, nunca teres pronunciado o seu nome, mas se amaste, se te deixaste amar, se causaste alegria a alguém, se colocaste uma pedra de comunhão, então tu fizeste a mais bela profissão de fé na Trindade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.
E com alegria e júbilo cantemos a nossa fé neste amor trinitário do Pai, do Filho e do Espírito que nos chega, que nos é dado através da Igreja. Fortes na fé do nosso batismo e certos do amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, confiamos a Deus todos os homens e mulheres, cantando. Para que a Igreja se ponha à escuta do Espírito Santo, que a conduz na verdade, e seja capaz de anunciar e testemunhar a misericórdia de Deus, cantemos. Para que os dirigentes do mundo mostrem sabedoria e responsabilidade na gestão dos recursos naturais e na repartição das riquezas, cantemos. Para que todos os que se sentem desanimados pelas dificuldades da vida
encontrem em nós ajuda, consolação e esperança, cantemos. Para que os crentes de todas as religiões, iluminados e fortalecidos pela fé, saibam escutar, servir e amar a Deus nos seus irmãos e irmãs, cantemos. Senhor, Tu és a nossa esperança e fortaleza, Tu és misericordioso, escuta as nossas preces e concede-nos o Teu amor. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Orai para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus Pai de misericórdia, Tu fizeste-nos para Ti e dás-nos o poder de Te dar graças. Que o Teu Espírito desça sobre estes dons e sobre nós, nos una a Jesus Cristo e faça de nós uma oferenda para louvor da Tua glória. Por Jesus Cristo, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e misericordioso, é nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. É bom anunciar o teu mistério hoje e cada dia, Deus de bondade. Pai, fonte de vida, tu és amor oferecido e pelo sopro do Espírito, o teu Filho, nosso irmão, é amor recebido. Este é um mistério que nos ultrapassa e um esplendor que nos atrai. Sabemos que habitaremos um dia com todos os viventes no coração da vossa comunhão. Por isso, com os anjos, a Virgem Maria e todos os santos, cantamos com alegria numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e glorificastes sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação.
Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo, conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo António, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos juntamente com eles o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos Manuel, Nazaré, Maurício e família, que morreram na paz de Cristo, e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco. E com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Filho que o Pai nos enviou, animados pelo Espírito dom do Pai e do Filho que reza em nós, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oh
Oremos. Bendito sejas, Pai do amor misericordioso. Em Jesus, o teu Filho muito amado, abres-nos o teu reino e pela comunhão do seu corpo entramos na tua comunhão. Que o Espírito nos conduza no teu amor e nós vivamos em comunhão fraterna. Nós vos pedimos por Jesus Cristo, que é Deus contigo, na unidade do Espírito Santo. Chegamos ao final da nossa celebração. Deixava apenas um aviso, um convite. Na próxima sexta-feira à noite, dia 27, 9h30 da noite, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos, faremos um pensacto, é uma atividade aqui da paróquia, a partir da encíclica Laudato Si, cuidar da terra por uma ecologia integral e humana. Estarão connosco o Dom António Couto, Bispo de Lamego, e o Dr. Eugênio Sequeira, ambientalista. Fica aqui a lembrança e o convite, e os desejos a todos de um bom e santo domingo, que o mistério do amor de Deus inunde de facto o coração e a vida de cada um de nós, de forma especial aqueles que nos acompanharam pela RTP1. Que tenham um bom domingo e uma boa semana com a graça e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.